Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos retomar as páginas 39 e 40, as invenções de Ivo, e vamos fazer a página 41. O nosso livro é o livro Capalô. Podem pegar ele e abrir na página 39 e 40. A professora vai falar sobre o poema e você vai fazer algumas anotações. Poema: As Invenções de Ivo. Onde está o título do nosso poema? O título é esse que está na cor preta aqui, ó. As Invenções de Ivo. E o que é uma estrofe? Uma estrofe é um conjunto de versinhos, olha. Para ter uma estrofe, eu tenho que ter alguns versinhos. No nosso caso, nós temos o primeiro versinho, o segundo versinho, o terceiro versinho e o quarto versinho. O versinho é realmente essa frase aqui na linha. Cada linha dessa estrofe é um versinho. As invenções de Ivo. De Ivo, o inventivo, você pode me chamar. Esse nome não existe, inventei só para rimar. Tem algumas palavras também que fazem rimas. Tem que observar o final dessas palavras. Vamos lá? Chamar rima com rimar. Ivo, inventivo. Ivo rima com inventivo. Na segunda estrofe, inventei um monstro horrível e o chamei de Plutocrata. Ele voa, cospe fogo e está sempre de gravata. Plutocrata rima com gravata. Ele inventou um monstro horrível e aí ele colocou o nome de Plutocrata. O monstro dele voa, cospe fogo, mas também está sempre de gravata. Imagina. Na terceira estrofe, ele pensa que é invencível e adora contar cascata, mas eu sei seu ponto fraco é ter medo de barata. Cascata rima com barata. O monstro, ele pensa que é invencível. Ele adora contar mentiras. Mas o Ivo sabe o ponto fraco do monstro, que é ter medo de barata. É logo, lógico, né? Ele criou o monstro. Na quarta estrofe, levantei um prédio enorme, nem me deu muito trabalho. Foi apenas pensar nele, já surgiu o assoalho. Trabalho rima com assoalho. Olha só, ele levantou um prédio enorme, nem deu muito trabalho, foi só pensar, só pensou e já criou. Na quinta estrofe, a cada piscar de olho, um andar eu inventava. No final do dia, pronto, lá no céu o prédio estava. Essa é a quinta estrofe. Inventava rima com estava. Olha só, cada vez que você pisca seu olho é muito rápido. Um andar ele inventava. É lógico que no final do dia o prédio tinha que estar lá no céu mesmo. E na sexta estrofe, inventei uma palavra pro lugar de palavrão, porque falar nome feio é falta de educação. Palavrão rima com educação. Ele inventou uma outra palavra para falar no lugar de falar palavrão. E na sétima estrofe, quando choro ou fico bravo, se estou triste ou me machuco, não xingo nem esperneio, só grito, nodo corduco. Machuco rima com nodocorduco. Olha o tamanho da palavra que ele inventou. Na oitava estrofe, escrevendo me dei conta de algo que eu não sabia, até o impossível é possível na poesia. Esta é a oitava estrofe, sabia rima com poesia. E na nona estrofe, conforme o tempo passava, escrever virou motivo de fazer jus ao meu nome, que é Ivo Inventivo. Motivo vai rimar com inventivo e Ivo também, hein? E na décima estrofe e última, o livro chegou ao fim, mas também vai começar. Agora mostre para mim que é a sua vez de inventar. Começar vai rimar com inventar. Fim vai rimar com mim. E olha só, eu senti um desafio aqui nessa última estrofe, hein?
O glossário é a palavra, é o significado da palavra. Assoalho é a mesma coisa que piso de madeira ou outro material. Fazer jus a é a mesma coisa que merecer. Pessoal, não esqueçam de pegar o livro e ir anotando as estrofes, ir anotando as palavras que rimam. Pausem o vídeo para poder fazer. E quem escreveu esse livro foi o Rogério Trentini. Ele nasceu na cidade de Amparo, no estado de São Paulo. E hoje ele vive na cidade de São Paulo. Além de ser escritor, ele também trabalha na área de publicidade. Agora vamos à nossa atividade de hoje. Nós vamos estudar o nosso poema, o texto que acabamos de ler. No número 1, você gostou das invenções de Ivo? Por quê? É uma pergunta que você vai ter uma resposta pessoal. Eu duvido que ninguém tenha gostado. Eu amei. Ele é um menino que inventa muitas coisas. Número 2. Faça um X na resposta certa e explique a sua escolha. O texto lido, ele é uma cantiga? Ele é um conto ou ele é um poema? Olha só, a cantiga ela também tem estrofe, tem versos, mas ela não tem um autor. A cantiga popular, ela já é de domínio público, ela está na internet, qualquer um pega, mas não tem um autor dela. Ela foi passada de geração a geração. E as cantigas de roda, elas servem para brincar, para se divertir. Se associa muito à brincadeira infantil. Um conto, um conto de fada, qualquer tipo de conto, ele tem um personagem, ele tem um tempo, um espaço. Acontece sempre uma sequência de fatos que o personagem passa. Já um poema, ele tem rimas, tem estrofes, tem versos e tem um autor. E o poema ele serve para divertir, para emocionar, para nos fazer pensar. Então, no número 2, o que é? Uma cantiga, um conto ou um poema? E no número 3, participe de um tipo de leitura que se chama jogral. Jogral é um tipo de leitura. Cada grupo lerá uma parte do texto. No caso, você aí em casa vai fazer a leitura de uma estrofe. Escolha qual estrofe você quer ler, leia e grave um áudio desta leitura e mande para a professora. A professora vai ficar muito feliz. Eu tenho certeza que vocês já leram o texto inteiro. A professora agora só quer uma estrofe. Lembra do que é uma estrofe? 4. Converse com os colegas e o professor. Ivo, ele faz invenções sem usar nenhum objeto. Como vocês explicam isso? Essa é a pergunta. O professor vai registrar na lousa as conclusões de vocês. Copie abaixo. No caso, a pergunta é: Ivo faz invenções sem usar nenhum objeto. Como que vocês explicam isso? Como que ele faz essas invenções? Lembra da nossa aula anterior em que as invenções estavam saindo numa esteira? Aqui ele usa uma outra coisa para fazer a invenção. Como que ele inventa essas coisas? Como que vocês explicam essas invenções que ele tem? Então, vocês vão fazer quando enviar para a professora e na aula de correção a professora vai socializar as conclusões de vocês. No número 5, qual é o título do poema? Lembra? Na primeira estrofe, a professora já sinalizou qual é o título do nosso poema. Número 6. Na primeira estrofe, diz que Ivo inventou o nome. Ivo, o inventivo, só para rimar. A. Qual é a rima em Ivo, o inventivo? Nesse poema, nós falamos de algumas palavras que terminam com um som, com sons iguais. Lembra que a professora já foi passando um tracinho embaixo para saber? Geralmente estão em versinhos as rimas.
E qual a rima em Ivo o inventivo? Ivo, ele rimava com o quê? Qual era o apelido do Ivo? Letra B. O que quer dizer inventivo? Mesmo que você não saiba o que significa inventivo, o nosso poema nos dá uma ideia do que seja inventivo. Inventivo vem de quê? É uma pessoa que cria soluções para alguns problemas que já existem, que faz algumas coisas. A professora aguarda as atividades de vocês. Podem fazer junto com as pessoas que acompanham vocês, mas qualquer dificuldade é só mandar mensagem para a professora. Faça com bastante atenção e capricho e manda foto para a professora. A professora aguarda.